Ele tá na área com a gente. Paulo Leite, bom dia pra você. Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todo mundo ligado aí nos canais de áudio e vídeo da Rede 98. Vamos lá. Ontem foi um dia bastante movimentado, né? Brasília movimentou-se bastante. Vamos começar falando do Propag. O Propag, que é o programa de pagamento da dívida dos estados para com a União e que foi aprovado no Senado. No Senado esse pacote foi aprovado e agora segue para a sanção presidencial. O Propag muda a regra da dívida dos estados, o pagamento fica facilitado e discute-se, finalmente se discute, a escorchante taxa de agiotagem cobrada sobre a dívida dos estados para com a União de IPCA mais 4%. Agora há uma forma de redução e essa forma de redução significa transferência de ativos para a União e ajustes nas contas de cada estado. O cinto pode apertar, mas é uma forma de pagar sem sofrer o tanto que estamos sofrendo, porque se não tivesse aprovado o Propag, certamente Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro estariam em situação falimentar para administrar as suas contas públicas. Essa dívida é impagável mesmo com o Propag e chegará um dia que os entes terão que se reunir e reconhecer a imoralidade dessa dívida dos estados para com a União. Segundo passo de ontem, em Brasília, a conversa sobre a reforma tributária, que foi aprovada e segue para a sanção do presidente da República. Uma reforma tributária que é mentirosa e que nos deixará pagando o maior volume de impostos sobre consumo do planeta Terra. Anotem aí, o brasileiro é aquele que paga o maior volume de impostos sobre consumo. Uma facilidade dessa reforma, a partir da sua implantação em 2026, portanto, a facilidade dessa reforma será a simplificação, pelo menos a pretensa simplificação do volume de impostos que as empresas, que os cidadãos têm que pagar hoje. Reduzindo esses impostos, pode ser que tenhamos aí uma economia mais racional. E, por fim, falar do ajuste de contas. O governo elege o mercado como inimigo. E o inimigo é o próprio governo, que não consegue entender que esse ajuste de contas que está apresentado é mentiroso. Ora, 70 bilhões de reais em cortes. Vamos lá. 35 bilhões de reais no primeiro ano. 35 bilhões de reais no segundo ano. Os 35 bilhões de reais do primeiro ano, se você colocar os juros da dívida pública, já comem esses 35 bilhões de reais que estão sendo ditos como corte de gastos. Os juros da dívida pública somarão mais 50 bi. E aí, essa conta a gente sabe não vai fechar. O governo pretende continuar mentindo e trazendo uma luta insana contra um ser que ele tratou e trata como inimigo, que é o mercado. Mas o mercado não é esse ser sem forma. O mercado tem rentistas? Tem. Aqueles que vivem da aplicação, claro. Mas tem lá investimentos que são colocados no setor produtivo que transforma a vida das pessoas. Ou esse governo consegue entender que ele tem que parar de mentir e fazer um ajuste de contas correto. Ou seja, gastarei menos do que eu ganho para poder gerir as minhas contas, ou o estado falimentar aparecerá mais cedo ou mais tarde. As pessoas não querem entender isso e dizem que essa discussão, por exemplo, eu aqui devo ser um ideologista contrário à ideologia desse governo. Não, eu faço contas. Eu vou até a prestação de contas do governo e o portal de transparência com as dívidas públicas e faço contas. Quando você faz contas, você vê que a conta não fecha. Mas se você prefere ou pretende ser como Zeca do PT, Gleisi Hoffmann, que acham que o mercado é o grande inimigo, que tem que ser feita uma CPI contra a Faria Lima, continue pensando dessa forma. Mas as nossas contas públicas não serão pagas desse jeito.